Olá pessoal, eu sou o Carlos, vou apresentar para vocês hoje a arquitetura Cebola, a Onion Architecture, e também vou mostrar um exemplo prático. Bom, ela é um padrão de arquitetura pois utiliza bastante os conceitos SOLID, dando ênfase ao princípio da inversão de dependência, e também é descrita como Clean Architecture, arquitetura limpa, no livro do Uncle Bob. O criador dela foi Jeffrey Palermo. Se quiserem conhecer o primeiro artigo publicado sobre ela, segue o link na descrição do vídeo. O número de camadas pode variar. Aqui estou mostrando 4 camadas, mas podem ter mais camadas. O que define isso é o estilo dela. Não podemos chegar na camada mais interna sem fatiar a cebola, desde a camada mais externa para a camada mais interna, como estou mostrando aí. Não é uma arquitetura apropriada para microserviços e pequenas aplicações. É apropriado para aplicativos de negócio de longa duração, como aplicativos com comportamento complexo. Agora vamos fazer uma leve comparação sobre a arquitetura Cebola versus a arquitetura 3 camadas. Gente, quem ainda não viu o curso de arquitetura de 3 camadas, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem depois. Ele é muito importante para quem ainda está iniciando. Eu faço um API completo utilizando várias ferramentas que utilizamos no mercado. A Onion Architecture foi pensada em como poderíamos melhorar a nossa velha arquitetura de 3 camadas, que tinha um alto acoplamento entre as camadas e separação de responsabilidades, como podem ver na figura. A grande desvantagem dessa arquitetura em camadas é o acoplamento que ela cria. Cada camada é acoplada às camadas abaixo dela, e cada camada geralmente é acoplada a várias preocupações de infraestrutura. Aqui nós vamos mostrar os princípios da arquitetura Cebola. O aplicativo é criado em torno de um modelo de objeto independente. As camadas internas definem interfaces, e as camadas externas implementam a interface, ou seja, as camadas internas dependemos das nossas abstrações, e as camadas externas das nossas implementações. A direção do acoplamento é em direção ao centro. Todo o código principal do aplicativo pode ser compilado e executado separadamente da infraestrutura. Bom, aqui temos o nosso domínio, onde ficam as nossas entidades. É o núcleo da aplicação, onde ficam as interfaces de repositório e de serviços. Aqui nós temos o Domain Service, onde ficam os serviços de domínio. No serviço de domínio vão ficar as implementações das nossas interfaces definidas no domínio. Aqui nós temos a camada de Application Services. Ela é a ponte entre o Domain Services e a interface de usuário. E aqui temos a nossa API, que seria onde vamos ter a exposição dos nossos endpoints. Bom, nessa telinha eu resolvi separar aí a nossa cebola em 2 partes. Em external, que é onde fica o externo, né? E o nosso core, que é o nosso núcleo da aplicação. Como que eu separei aí? A gente tem até uma fotinha do lado aí da solution, que eu vou mostrar para vocês no exemplo prático, que eu separei em pastinhas, o externo do núcleo. Vocês não tem que ficar assim, se baseando somente nessas pastinhas não, tá gente? Eu separei desse jeito só para ficar mais fácil de vocês entenderem a arquitetura Cebola, mas não teria problema eu ter colocado ali só API, Application, Infraestrutura e Services, Domain. Eu separei desse jeito aí só para vocês verem a separação mesmo da arquitetura Cebola. Bom, olhando na parte de baixo da cebola, a gente tem o core, né? Que, como eu disse no outro slide, que a gente tem o nosso domínio, né? Que é onde ficam as nossas entidades. É o núcleo da aplicação, né? Aí ficam as interfaces do repositório e dos serviços, né? E a gente tem também o nosso Domain Service, onde ficam os nossos serviços de domínio, né? Ou seja, o nosso Domain Service depende de domain, né? Mais acima a gente tem já a parte externa, né? Que é o nosso Application Services. O que esse cara faz? Ele é somente uma ponte entre o Domain Service e a interface do usuário. Mas vocês olhando a estrutura da cebola, né, Application Services vai depender, né, de Domain Services ou de domain. E do lado de fora, quem está ali? Os nossos testes, né, a User Interface, que seria a nossa API, e a infraestrutura. Ou seja, a nossa User Interface, ela é a nossa API, que vai ter os nossos endpoints, né? A Application Services, ela é somente a ponte entre o Domain Service
e a interface de usuário. Tem a nossa infraestrutura, que vão ter as implementações das interfaces definidas no nosso domain. E os testes eu coloquei também, nem tem muito esse desenho dos testes nos desenhos de arquitetura Cebola que a gente vê, mas hoje em dia não tem como a gente criar uma aplicação, né, mais robusta sem criarmos os testes unitários. Bom, gente, vamos lá. Aqui está o exemplo que eu vou mostrar para vocês da arquitetura Cebola, né, a nossa Onion Architecture. Bom, conforme eu mostrei para vocês, gente, no design da arquitetura Cebola, eu criei duas pastas aqui, né, o core e a externo, né? Então o que vai ter dentro do core, né? Teria o nosso domain e o domain services. E aqui no externo a gente tem a API, a application, a infraestrutura e nossos testes, né? Eu vou começar mostrando aqui o nosso domain, né? Vamos lá. Domain, como eu disse para vocês, aqui está o núcleo do nosso sistema, né? Onde ficam as nossas entidades. Vocês não reparam, gente, que isso aqui, se a gente fosse levar em conceito de DDD, a nossa arquitetura, a nossa classe aqui está anêmica, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? A gente só está querendo mostrar aqui como funciona a Onion Architecture. Então vamos lá. O nosso modelo aqui, a gente tem o produto, né? E aqui, lembra que eu falei com vocês que um dos conceitos era que as camadas internas definem interfaces e as externas implementam? Olha aqui, o nosso domain, a gente tem aqui a interface do produto, do repository. E como o domain é o núcleo da nossa aplicação, né? Ele, se a gente dá uma olhada aqui nas dependências, ele não herda de nenhum projeto. Os outros projetos que vão herdar do domain. O domain não herda de nenhum projeto. A gente define então aqui, gente, as interfaces, né, do repositório. A gente também definiu a interface de serviço aqui, né? Adicionar produto e obter por ID. No domain services, eu estou implementando aqui. Eu poderia até ter deixado aqui dentro, tá, gente? Domain aqui, o serviço aqui, eu quis separar aqui, tá? Mas não teria problema também ter criado uma pastinha aqui chamada services, colocado aqui dentro, não, tá? Eu que coloquei separado aqui. Mas só para vocês terem olhado, olha, nas dependências, o domain service está herdando de domain, né? Beleza? Então, o domain services está implementando a minha interface iProduto Service. Beleza? E daqui, a gente está injetando iProduto Repository, né, que nós definimos lá no domain também, né? Injetando via injeção de dependência, mas aqui nós vamos chamar o nosso repository. Vocês reparem aqui no nosso domain service, que nós vamos chamar aqui para adicionar o produto, reparem que eu não sei se ele está inserindo via Oracle, se é SQL Server, eu não tenho nem ideia do que está acontecendo lá dentro. Com isso a gente está utilizando aqui um dos princípios do Solid, que é o nosso Dependency Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei qual é a implementação lá de dentro do repository. Eu poderia ter feito igual o projeto em 3 camadas. Eu poderia ter vindo aqui e chamado aqui a nossa classe concreta. Poderia ter criado uma variável aqui, ó, private read only produto repository, tá? Poderia, mas eu nem, vocês estão vendo que eu nem tenho acesso a isso aqui, né, no produto service, eu só acesso domain. Mas eu poderia ter colocado a nossa classe concreta aqui, produto repository, e chamado ela aqui conforme nós fazemos no projeto arquitetura 3 camadas, só que ficaria altamente acoplado e eu saberia todas as implementações da nossa classe produto repository. Mas não, o que eu fiz aqui? Eu estou dependendo da abstração do iProduto Repository, da nossa interface. Eu não estou dependendo da implementação. Se eu tivesse dependendo da minha implementação, eu teria que ter adicionado essa classe aqui, ó, Produto Repository. Eu chamaria ela aqui, ó, vou voltar aqui, eu chamaria ela aqui, ó, Private Read Only Produto Repository, colocaria aqui Repository, injetaria aqui e aqui eu daria um new, colocaria underline Repository igual a new Produto Repository. Só que isso aqui ficaria altamente acoplado, igual ao nosso projeto 3 camadas. Vou mostrar para vocês aqui como que estava no projeto 3 camadas. Estou abrindo aqui o projeto 3 camadas. Como que a gente fazia, né? A nossa controller chamava a nossa camada de negócios, que depois chamava a nossa camada de dados. Então, dentro da nossa camada de negócio, olha o que eu fazia. Eu dependia da minha classe concreta, da minha implementação, da cliente repository. Se a gente der uma olhada aqui dentro, olha, eu consigo saber todos os métodos, eu consigo saber que isso aqui está inserindo via Ent Framework, inserindo também
no banco de dados que nós colocamos aqui em memória, ou seja, eu tenho acesso ao meu projeto de Data Access Layer, mas do jeito que nós fizemos no projeto de Onion Architecture, eu não tenho acesso, eu só tenho aqui acesso à interface, aí produto repository. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Vamos colocar para rodar aqui para vocês verem daqui a pouco, tá? Então vamos seguindo. Aqui a gente tem o domain, aqui os domain service, né? Que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos nossa API, Onion API. Eu tenho aqui meu controller, produto controller, tá? O get aqui eu nem cheguei a implementar ainda, tá, gente? Eu só fiz adicionar produto. Estou esperando aqui um produto view model. Daqui do produto controller, eu injetei via injeção de dependência o nosso iProduto app service. Então, eu vou entrar aqui no nosso produto app service, que está dentro da minha camada application agora, ou seja, eu estava aqui na minha API, agora estou mostrando para vocês o projeto application, que era a ponte entre a camada de interface de usuário, né, que era a nossa API, e o nosso domain service, ou seja, nosso application aqui, o nosso produto app service, eu simplesmente vou receber o nosso produto viewModel aqui, instanciar a classe produto e passar aqui para o nosso produto service. Ou seja, agora eu vou utilizar o produto service que está aqui no domain services. Só que eu estou acessando ele via interface e fazendo injeção de dependência nele aqui. Então lá da minha application eu vou chamar o método adicionar produto. Vamos voltar para minha application. Poderia ter feito outras coisas aqui, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui eu estou vindo da minha viewModel e criando a minha entidade de produto aqui. Mas se a gente tivesse usado aqui Automapper, que a gente pode ver isso mais para frente, eu conseguiria fazer isso aqui com uma linha. Porque quando tem duas propriedades só, é muito fácil você fazer esse mapeamento. Agora, quando tem 20 propriedades, é mais difícil a gente fazer esse mapeamento, né? Então, já conversamos sobre a nossa controller, que ela vai chamar a nossa camada de application, né? E aqui, via injeção de dependência, eu injetei o nosso produto service, que ele vai chamar aqui o nosso domain service, ou seja, a nossa application não tem comunicação com o repository, ela tem comunicação via injeção de dependência com o nosso domain service. No domain service que nós vamos colocar as nossas regras de negócio, como eu coloquei uma regra aqui, e vamos chamar o nosso repository, também via injeção de dependência, utilizando interface, utilizando o princípio da inversão de dependência, que nós não sabemos a implementação que está lá dentro, nós não estamos utilizando a classe concreta. E também temos aqui nosso projeto de infra. Aqui no Data nós temos o nosso contexto, aqui nos Maps nós temos o mapeamento das nossas classes que nós estamos utilizando em Framework, tá? Nós temos uma tabela aqui chamada produto, tem a chave primária, tem as colunas aí de produto, preço e descrição, tá? Aqui no repository nós temos a implementação da nossa interface que eu criei aqui no domain, que é iProduct Repository, ou seja, lembra no princípio da Onion Architecture que as classes internas dependem de abstrações, que seria o nosso iProduct Repository, e as classes externas fazem as nossas implementações, que seria o Produto Repository. E aqui a gente tem a implementação do nosso repositório, recebendo via injeção de dependência no construtor o nosso contexto, a gente está aqui adicionando o produto e tem um método aqui, obter por ID, que eu criei também. E também temos nossos testes unitários. Eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui no nosso teste unitário, mas depois de a gente colocar o projeto para rodar. Só faltou, né, gente, eu passar aqui para vocês o Migrations aqui, que eu estou utilizando Migrations, né, para a gente criar um banco de dados SQLite, né, porque senão ia ter que configurar algum banco de dados MySQL, SQL Server, essas coisas. Eu configurei aqui um Migrations para ele criar nosso banco de dados aqui, né. Criei só uma tabela aqui chamada produto, né. Eu também não mostrei para vocês a nossa program.cs aqui também. A nossa program.cs, onde nós fazemos nossos registros aqui, dando as interfaces, né? Aí produto app service, com o produto app service, o produto repository e o produto service, tá? E aqui o nosso banco, ó, local database que o Migration gerou. Bom, vamos mostrar o projeto rodando agora então. Beleza, projeto rodando. Aqui, gente, eu estou utilizando o Scalar, tá? Não estou utilizando o Swagger, tá? O Scalar é similar ao Swagger. Quem quiser dar uma olhada para ver como que instala o Scalar é muito fácil, tá? A gente consegue configurar os layouts dele aqui, entre outros, consegue configurar outros sistemas. Quem quiser dar uma olhada como configura o Scalar, é basicamente instalar um
pacote no Nugget e adicionar uma linha, tá? No program.cs. Eu vou deixar o card aqui em cima, é só vocês clicarem aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um post, né? Vamos adicionar um produto, testar, né? Vamos lá. Não preciso passar aqui o ID produto, porque ele vai fazer um outro incremento, né? Descrição aqui, vou passar produto teste onion e vou passar um preço aqui de R$150. Deixa eu ver se está com pause a nossa aplicação. Vou colocar um pause aqui na controller. Beleza. Enviar. Vamos lá. Ou seja, gente, ele caiu aqui na nossa controller, né? Vou abrir aqui, deixar aberto aqui do lado aqui, pra gente dar uma olhada aqui. Ele caiu na nossa controller. Agora nós vamos chamar aqui o nosso Service, que é o nosso produto app Service. Ele está aqui na controller, aqui na nossa API, né? Ele vai chamar aqui o nosso application, que é o nosso produto app Service. Beleza. Agora a gente vai vir aqui converter o nosso produto ViewModel, né? Para a classe produto e vai passar do app Service. Ele vai fazer essa ponte e vai jogar a gente via inversão de dependência lá para o nosso Domain Service. Beleza. Caiu aqui agora no Domain Service, o produto Service. Ele vai fazer uma regra de negócio aqui. Gente, todas as regras de negócio devem ser chamadas aqui do nosso Domain Service. Por quê? Porque isso facilita muito nos testes. Lembra que os testes a gente não pode ter acesso a banco, acesso a serviço de e-mail, chamadas a API externos. A gente tem que ter somente mocar os nossos testes, né? Então nossos testes vão ser feitos somente nas nossas services. Eu vou ter todos os services aqui. A gente vai fazer esse teste somente na classe services. A gente não faz teste em controller. Senão a gente fica enfiar a regra de negócio aqui. Não é o correto. A gente tem que colocar a regra de negócio somente no nosso service. Vamos lá. O preço é maior que 1000? Não. Então ele vai adicionar o produto. Agora ele vai chamar o repository, que o repository está implementado aqui na nossa infraestrutura, ou seja, estávamos na controller, viemos para a application, depois viemos aqui para o domain service e nós vamos agora para a nossa infraestrutura. Beleza. Agora chegou aqui, via Entity Framework, né? A gente vai adicionar o produto e salvar. Pronto, salvamos o produto. Beleza. Certo, salvamos o produto. Retorno de 200, né? Pronto, gente. Isso aí é o que eu queria mostrar da nossa Onion Architecture. Eu queria só dar uma passada nos testes aqui rapidinho, para vocês verem por que as regras de negócio devem ficar aqui no produto Service. Eu vou mostrar para vocês um projetinho de testes rapidinho aqui. Produto teste, olha. Eu fiz um teste aqui para quando alguém lançar um preço maior que 1000, olha. A gente fez um nosso Service aqui, lançando uma exceção aqui quando tentarem cadastrar um produto maior que 1000, ele vai lançar uma exceção, né? Então vamos lá. Então tem meu projeto de testes aqui, né? Eu vou pausar. Eu criei um produto de teste aqui, né? Produto caro, passando 1500. O que vai acontecer aqui? Eu vou dar um botão direito, debug testes, né? Agora, agora ele iniciou o projeto, já pausou aqui no meu adicionar produto, deve lançar exceção quando o preço for maior que 1000. Aqui, eu moquei o nosso produto repository, gente, tá? Eu não vou no banco, gente, tá? Eu não vou no banco para fazer essa operação. A gente moca o cara em memória. Então vamos lá. Moquei aqui no meu produto repository, que ele precisa para iniciar o service. Beleza. E agora eu vou chamar o service aqui. Lembra que eu falei que vocês carregam de negócio sem que estar no service? Olha, vou entrar aqui. F11, ele caiu lá no meu produto service, olha, ele vai fazer todas, vamos supor que tenham 10 regras de negócio aqui, ou um outro padrão, a gente poderia ter usado o padrão specification aqui, mas eu estou colocando todas as regras, depois a gente pode até fazer isso aí, mas por enquanto deixaria todas as minhas regras aqui. Vamos lá, o produto é maior do que 1000? Ele vai lançar uma exceção, ele voltou para o meu teste aqui, então esse assert, ele vai ver, tá lançando um argument exception? Tá. Então o que lançou aqui o argument exception, né? Ele vai voltar aqui, o que aconteceu? O meu teste deve lançar exceção maior que 1000, passou o meu teste, passou então, beleza? Se não tivesse lançado exceção, o meu teste não passaria. Ou seja, quando eu alterar uma regra de negócio no meu service, eu tenho que alterar no meu teste também. Por quê? Vamos supor que eu viesse aqui no meu service e colocasse que agora eu só lançaria
exceções se o produto fosse maior do que 2.000. Beleza, lancei aqui 2.000. Ou seja, agora eu só vou lançar a exceção quando o meu preço for maior que 2.000. Aí você vai colocar a sua aplicação para produção, ela vai passar a via esteira na pipeline e vai começar a rodar os testes unitários para saber se a sua aplicação pode ir para produção, né? Então vamos rodar o teste novamente, né? A gente vem vir aqui em testes, botão direito, debug testes. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou testar aqui com o meu produto aqui caro de R$ 1.500, né? Vamos lá. Moquei aqui o meu produto repository, beleza? Vou cair lá no meu service, né? Só que lembrando que eu estou passando o teste aqui com produto de R$ 1.500, né? Beleza. O meu teste que estava pronto aqui, ele daria erro, né? Ele está esperando aqui, o asset está esperando a exceção. Vou voltar aqui no service. O preço que está caindo aqui agora é 1.500, porque eu passei um teste de 1.500 aqui, né? O que vai acontecer? Ele não vai dar exceção, ele vai passar para cadastrar o produto aqui. Lembrando que esse cadastro é fake, né, gente? Eu estou mocando um repositório. Ele voltou aqui, o meu teste vai dar o quê? Ah lá, o meu teste deu errado. Olha. Vou continuar. Ver o que vai acontecer aqui, olha. O meu teste falhou. Por quê? Porque eu alterei minha regra de negócio aqui no meu produto service, no meu domain service, né? Eu alterei minha regra de negócio aqui falando que agora só produtos acima de 2.000 lançariam exceção. E eu não alterei o meu teste, ou seja, gente, alterou o service, tem que alterar também o nosso teste. Por exemplo, se eu agora colocasse aqui, vamos alterar o meu teste aqui, ó, adicionar produto, deve lançar exceção quando o teste ser maior que, vamos alterar o nome também, né, maior que 2.000, mexer aqui também, e vamos colocar para ele passar um produto aqui agora 2.100. Não vou nem debugar agora não, tá, gente, vou dar um play aqui direto, olha, o teste aqui tá pendente, tá vendo, ficou com a setinha azul já. Beleza, tá rodando, rodando. Beleza, o teste passou agora. Viu, gente? Gostaram? Então, gente, as regras de negócio devem ficar no nosso service, beleza? Bom, gente, isso aí que eu queria passar de Onion Architect para vocês. Até dei uma pincelada aqui a mais nos testes, tá? Espero que tenham gostado. Os nossos próximos vídeos eu vou fazer essa implementação aqui da Onion Architecture todinha com vocês do zero, entendeu? Vou criar aqui todas as camadas, passando projeto por projeto, e nós vamos fazer essa implementação aqui até maior um pouco, tá? Muito obrigado, deixa o like e se inscreva no canal.